Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática com o professor Ellington? Aula hoje de número 47. Lembrando que essa é uma continuação da aula de número 46. Na aula 46 estudamos as frações, parte 1. E agora, na aula 47, continuaremos estudando as frações, parte 2. Frações, aula 2 de 2. O objetivo proposto para esta aula é associar fração à ideia de representação de partes de um todo e divisão de dois números naturais. Chegando no final da aula, verifiquem se o objetivo foi alcançado ou não. Representação das frações. Podemos representar as frações por meio de desenhos. O denominador indica a quantidade em que a parte inteira foi dividida, denominador o número de baixo, em quantas vezes eu vou dividir a parte inteira, e o numerador indica a quantidade de partes que nós vamos considerar. Então, dividimos o todo e quantas que eu quero considerar? Quantas partes do todo que eu preciso? Vamos a essa questão. 4/7. Número de cima, numerador. Valor de baixo, denominador. Sempre fixando. Este traço que aqui está representa o símbolo da divisão. Sempre uma fração significa que nós temos uma divisão. Ou uma fração nada mais é que a operação de divisão. Numerador indica quantas partes nós vamos considerar e o denominador indica em quantas partes o todo foi ou será dividido. Então, o nosso 7/4. Pegamos esse retângulo e vamos dividi-lo em 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E dessas 7, que nós pegamos o todo, dividimos em 7, vamos considerar quantas? A quantidade do numerador. Nesse caso, vamos considerar 4 de 7 partes. 1, 2, 3, 4. Representação geométrica através de desenho do nosso 4/7. Próximo, 1/6. Um hexágono, um polígono de 6 lados, dividimos em 6 partes e destas 6 partes vamos considerar uma delas apenas. 2/4. Tem um quadrado, vou reparti-lo em 4 partes iguais. As partes que eu devo repartir sempre tem que ser partes iguais. Quadrado repartido em 4 partes iguais. E quantas eu vou considerar? O que está no numerador, 2 partes. Próximo, um triângulo. Esse triângulo foi dividido em 3 partes iguais. Então, as 3 partes que eu tenho são iguais. E essa representação é 2 partes de um todo 3. Portanto, como que nós lemos mesmo? 2/3. Próximo, eu tenho aqui um pentágono, figura de 6 lados. Esse pentágono foi dividido em 5 partes. Então, esse pentágono, das 5 partes, nós vamos considerar quantas delas? Vamos considerar 3. Então, temos aqui o 3/5. A ideia de fração como parte de um todo. Vamos observar aqui essa ilustração da pizza. Tenho a pizza, foi dividida, cada pedaço representa 1/8. Cada pedaço é 1 de um total de 8. Então, cada pedaço dessa pizza, 1/8. Pedaços iguais. Comeram 3 pedaços. Os 3 pedaços aqui faltando que foram comidos. Ou seja, quantos pedaços que eles comeram da pizza? 3 de 8. Então, foi consumido da pizza 3/8. Restaram, então, 5 pedaços da nossa pizza. Ou seja, se restaram 5, eu quero chamar em forma de fração, eu tenho 5/8 da nossa pizza. Ok? Compreenderam, pessoal? Esse exemplo ilustrando a pizza, exemplo bem prático e bem simples aí de se entender.
Portanto, comeram 3/8 da pizza. Podemos afirmar que comeram mais da metade da pizza, né? Ou podemos afirmar que comeram mais da metade da pizza? Não, só pelo desenho eu posso ver que não. Teriam comido mais da metade ou a metade da pizza se fosse exatamente 4/8. Como foram 3/8, não chegou à metade. Comeriam mais da metade da pizza se comessem mais que 5/8 dela. Então lá, ó. Não, pois a metade da pizza seriam 4 pedaços, então teria que comer 5/8 da pizza. Resultado: números naturais. Acompanhe esse problema a seguir. Vamos lê-lo com mais atenção. Tenho uma barra de chocolate e quero dividi-la de forma igual entre meus 4 alunos. Então, tenho uma barra de chocolate e vou dividir de maneiras iguais entre os 4 alunos. Está lá a ilustração da barra de chocolate, estão lá a ilustração dos 4 alunos e vamos dividir em 4 partes. Vamos lá. Como proceder para dividir essa barra de chocolate entre os 4? 4 partes iguais. Posso cortar essa barra de chocolate em 4 pedaços dessa maneira assim. Faço um corte e um outro corte. Pronto. 4 pedaços iguais. Concordam? Quanto de chocolate cada aluno irá receber? Barra de chocolate, cortei em 4 pedaços iguais, tenho 4 alunos. Quanto que cada um vai receber em forma de fração? Responde aí. Está lá, cada um vai receber 1/4 da barra de chocolate. Ok? 1/4 para cada aluno. 1/4 da barra de chocolate para cada um deles. A barra inteira seriam quantos? 4/4. Note que a ideia aqui é dividir uma barra de chocolate, um inteiro, entre 4 pessoas. Então, pegamos a barra, que é inteira, ela está inteira, e vamos dividir em 4 pessoas, que eram os 4 alunos lá da nossa situação hipotética. A representação, novamente, dividida aqui, olha, 1/4 desenhadinho, escrito ali na barra de chocolate. Nesse caso, cada aluno receberá uma de 4 partes em que a barra de chocolate será dividida, ou seja, 1/4 da barra de chocolate. Então, assim, podemos escrever como sendo uma divisão. Podia fazer aquele 1/4, 1/4, numerador e denominador, ou o algoritmo da divisão, 1 dividido por 4, que é o mesmo que 1/4. Ou seja, usamos a fração como quociente de 2 números naturais. Frações como 1/4 podem ser associadas à ideia de resultado de divisão de 2 números naturais. Acompanhe esses exercícios resolvidos. Um ano tem 12 meses. Que fração do ano é representada por 5 meses? Vamos lá? Um ano tem 12. Qual que é a fração que representa 5 meses? O todo são os 12 meses. Se eu só quero 5, 5 de 12, 5 12avos. Lembram que depois do 10, 11, 12, 13, 14, eu começo a chamar de avos? Então, 5 12avos. E 11 meses, como que ficariam 11 meses? 11 12avos, 11 sobre 12. Vamos colorir 3 cestos de cada uma dessas figuras. Vamos ver como que vai ficar colorindo. 3 cestos, 3 partes de 6. Então, a primeira figura, reparti ela em 6, pintei a primeira, a segunda e a terceira parte. 3 partes de 6. A nossa segunda figura está dividida em 6 partes e dessas 6 partes vamos pintar 3. 1, 2, 3. Próxima figura. Está dividida em 6 partes? Sim, eu tenho 6 triângulos. Pintando 1, 2, 3. Todas as 3 representações que fizemos até então são 3 cestos. O último, este bloco aqui, tem os 6 blocos? São iguais? Sim, e vou fazer a representação de 3 cestos.
Vou pintar 3. 1, 2, 3. Outra representação da nossa fração sendo 3/6. Compreenderam a aula de hoje, pessoal? A aula de hoje até era um pouquinho mais tranquila que a aula anterior, mas é sempre bom vocês estudarem, recapitularem, olharem novamente toda a aula. Se tiverem alguma dúvida, voltem o vídeo e assistam novamente. Lembrando sempre, façam os exercícios, façam as atividades. Fazendo os exercícios e as atividades, vocês aprenderão muito mais e aí as dúvidas surgirão. Quando surgem as dúvidas, mais vocês conseguem aprender quando tentam saná-las. Mais uma vez agradeço a participação de todos e até a próxima aula.